Primeiro, meu boa noite a Thaís Arbex em Brasília. Oi, Thaís. Oi, Raquel. Yuri. Tudo bom, William? Aqui hoje jogando com a camisa do Caio. Nosso grande prazer ter você aqui na nossa roda, Yuri. Agradeço, Super bem-vindo, como sempre. Vamos lá, então, ao que eu mencionava no começo, na abertura desse WW. O presidente da Câmara, o presidente do Senado, o ministro Dias Toffoli do STF, o ministro da Casa Civil. Hoje, no mesmo evento, eles todos reafirmaram a confiança que mantém nas urnas eletrônicas, refutaram qualquer hipótese de golpe. Vamos conferir o acontecimento na reportagem de Adriana de Luca. Autoridades dos três poderes falaram sobre democracia e respeito ao resultado das eleições no evento Esfera Brasil. Representando o governo, o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, defendeu a participação das Forças Armadas no acompanhamento do processo eleitoral. Essa discussão se o Exército deve ou não interferir. O Exército foi convidado para opinar, para participar do processo. Então, e a discussão é se as medidas que o Exército está apresentando, se ela vem contribuir ou não. Se não contribuir, tem que ser descartado. Ninguém tem a obrigação de aceitar as sugestões do Exército por ser o Exército. As urnas eletrônicas estão no centro dos desentendimentos entre as Forças Armadas e o TSE por causa do trabalho dos militares na Comissão de Transparência. A CNN apurou que o novo presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, busca uma solução para esses embates e agendou uma reunião com o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira. O encontro será na próxima terça-feira e teria como objetivo reduzir a tensão entre as duas instituições. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, disse que nem mesmo entre as Forças Armadas há qualquer inclinação para um golpe. Não vai ter golpe. As nossas Forças Armadas são instituições que sabem muito bem o preço que elas pagaram quando ficaram no poder por muito tempo. Elas foram chamadas em alguns momentos da história na qualidade de fazer uma intervenção e devolver o poder aos civis. Aí, quando resolveram ficar, viram que aquilo foi um desastre para a nação brasileira. Questionado, o ministro também chamou de suicidas empresários que teriam manifestado preferência a um golpe num grupo de WhatsApp a ter que aceitar uma eventual derrota de Bolsonaro nas urnas. Se empresários divulgam esse tipo de posicionamento, eles são suicidas. Por quê? Porque não há dúvida nenhuma que os Estados Unidos, a Europa, os países democráticos vão retalhar o Brasil economicamente. Investidores vão ir embora. Isso vai gerar desemprego em nosso país, isso vai gerar saída de capitais do nosso país, isso vai gerar os nossos capitalistas mandarem o seu dinheiro para fora, porque vai ter uma desvalorização brutal da nossa moeda. Isso é loucura! Aliado do presidente Jair Bolsonaro, o presidente da Câmara, Arthur Lira, rechaçou a possibilidade de golpe e afirmou que o resultado das urnas será respeitado. A gente só fala em urna eletrônica, golpe e outras situações que não vão acontecer. Então, deixa eu ser bem explícito para que não gere dúvidas. Cabe ao presidente da Câmara dar posse ao presidente eleito. E eu darei posse ao presidente eleito no dia 2 ou no dia 30 de outubro. Thaís Arbex, eu acompanhei esse evento, nós tínhamos ali alguns dos principais representantes dos três. Bom, no caso do Legislativo, estavam realmente os representantes do Legislativo ali, o presidente do Congresso, o presidente da Câmara, o presidente do Congresso e o presidente do Senado, ambos estavam sentados ali no palco. O ministro Dias Toffoli tem sido um dos ministros do STF mais engajados no que a gente pode falar de articulações sem conotação negativa, articulações políticas, toda vez que a gente tem vivido uma crise institucional atrás da outra, e tínhamos ali o ministro-chefe da Casa Civil, que é, pelo menos no desenho da hierarquia do Palácio do Planalto, o cargo mais importante depois do próprio presidente, né? Tirando o vice-presidente de lado. Sabe o que mais me chamou a atenção nesse evento? O Centrão dizendo que bom que a gente existe. Se não fôssemos nós, não haveria estabilidade. É uma descrição fidedigna da realidade política, Thaís? Boa noite, William. Como o Caio não está aqui, eu vou fazer o papel dele de defender a política como ela é. Sim, é uma realidade política. Afinal de contas... Eu estou entendendo que vocês são uma corporação, é isso? Basicamente. Basicamente uma corporação. Que diverge em vários momentos, mas a gente é uma corporação.
William, o que se diz muito fortemente, principalmente no Judiciário, principalmente no Tribunal Superior Eleitoral? Que esses políticos do chamado Centrão, eles estão ali num papel que eles sabem exatamente qual é, que não cabe nenhum questionamento à democracia, ao sistema eleitoral, às urnas eletrônicas. Sempre que a gente tem conversas com ministros do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior Eleitoral, sempre se faz a referência a esses políticos como profissionais. E isso a gente cita Ciro Nogueira, o próprio Arthur Lira, o próprio Valdemar da Costa Neto, porque a quem não interessa esse questionamento. Porque, no fim das contas, questionar o sistema eleitoral, vou aqui basicamente repetir o que disse o ministro Dias Toffoli hoje nesse evento, é questionar a própria eleição. Dias Toffoli fez questão de dizer: todos que estão aqui nesta mesa foram eleitos por essa urna. Rodrigo Pacheco, Arthur Lira e o senador Ciro Nogueira. Então, não tem espaço para isso. E aí eu tenho que assinar embaixo, ainda bem que existe o Centrão. Ainda bem que existe o Centrão, Yuri. Você assina embaixo também. Você faz parte da corporação? Eu divirjo um pouquinho da corporação também. Eu tenho um olhar um pouquinho mais institucionalista, digamos assim, para a coisa. E o que seria isso? Vamos ver. Então, vamos lá. Eu acho que tem um aspecto que a Thaís traz para isso, William, e que é que o Centrão gosta de puxar para si essa descrição que você deu, de serem os fiadores da governabilidade ou os fiadores da institucionalidade no país. Agora, é o que eles disseram hoje lá, nessas palavras que você usou. Exato. O que eles faziam antes, quando a disputa era entre PT e PSDB, por exemplo, entre o que fizeram no governo Fernando Henrique, por que uma figura, por exemplo, como o Ricardo Barros atuou em todos os governos, de alguma forma, como um articulador político ou mesmo no cargo de líder do governo. Ele teve esse papel em algum momento. Porque eles assumem para si que eles conseguem fazer a moderação de visões antagônicas. O que a gente está vendo agora é que esse papel precisou ser exercido não mais do ponto de vista de visão de país ou de disputa de políticas públicas. Passou a ser necessário do ponto de vista institucional, de ser o algodão entre cristais das instituições, porque a gente tem um presidente que faz a sua política com base no conflito com outras instituições. Vamos pegar um outro ponto, Raquel, que é no qual você participa muito aqui no WW, que é o que o Lira sinaliza como plataforma econômica. E ele sinalizou isso hoje. Não perdeu tempo. Era uma plateia de empresários, um grupo de empresários que não é institucionalizado no sentido de fazer parte de uma entidade de classe, ou de um grupo estruturado, mas é um grupo influente que gosta de política. E diante desse grupo, Lira disse o seguinte: nós, Congresso, somos reformistas e queremos levar adiante uma plataforma liberal. Recado para o Lula também? William, talvez o que tem circulado muito entre o empresariado é uma vontade do Congresso Nacional de implementar as reformas tributária, administrativa, no menor prazo pós-eleição. O próprio presidente Lula fez um aceno nesse sentido, que eu confesso que não esperava dele na Fiesp, em relação à reforma administrativa. Exato. Essa visão de que o Centrão, que ele mesmo, Lira, coloca, ele garante essa institucionalidade, ele garante alguma moderação, ela é muito compartilhada entre banqueiros, empresários, é muito repetido essa visão, porque realmente eles exercem esse papel. Agora, a gente que acompanhou tudo que aconteceu na Lava Jato, é muito difícil não olhar para isso com olhos mais críticos. Agora, sobre esse evento de hoje especificamente, eu conversava há pouco com um ex-ministro do STF e ele me disse que, na visão dele, a figura mais importante ali foi Arthur Lira, porque Lira vinha sendo muito omisso, né? Desde o momento de não instaurar nenhum tipo de investigação, demorou muito para se posicionar. E agora, desde ontem, né, ele vem com uma fala muito mais assertiva. Olha, embora ele questione ali transparência, faz algum sinal para o presidente Jair Bolsonaro, ele diz: eu vou dar posse a quem quer que seja eleito. E não é coincidência, né? É bom a gente puxar a linha do tempo,
que depois dos atos de 11 de agosto tenha tido a posse do Alexandre de Moraes, antes até da posse o encontro entre Moraes e Bolsonaro e agora essa fala tão forte do Lira. A visão é de uma tonificação da democracia. E uma percepção que eu ouvi também em Brasília é que se Bolsonaro esperava ali do encontro de Moraes algum tipo de acordo em relação a essa questão de questionamento às urnas eletrônicas, ele não estava em posição de fazer um acordo, ele teve que capitular. Isso ficou bastante claro hoje, nesse encontro. Agora, há um ponto nesse encontro, levantado pelo próprio Arthur Lira, com relevância para o processo e, sobretudo, para a campanha eleitoral, que está, como a gente já viu aqui, de certa maneira, mostrando a ferocidade dos ataques e das mentiras. Thaís, o Lira falou longo sobre a legislação que se tenta passar na Câmara dos Deputados definindo o que é fake news. Até aqui ninguém conseguiu. Nós já vimos ministros do Supremo, como o próprio Barroso, na situação difícil de não conseguir definir exatamente o que é fake news. Nós vimos, por exemplo, o subprocurador eleitoral, Paulo Gonet, diante da mesma dificuldade. Agora há pouco mesmo, diante do evento lá dos embaixadores com o presidente Jair Bolsonaro, o problema ali era definir onde está a tipificação penal, onde está o direito à liberdade de expressão. Nesse ponto, me parece que o próprio Toffoli segue ele, que é difícil definir o que é fake news. Como é que fica para a campanha? Vamos fazer uma ressalva antes, William, que o Legislativo teve a oportunidade de tentar tipificar, pelo menos, ao menos minimamente, o que é fake news. Um projeto estava pronto, projeto que tinha ali Orlando Silva como o grande articulador dessa proposta, chegou a ser pautado algumas vezes, Arthur Lira decidiu não levar adiante, e aí a gente fica, de fato, com um vácuo na legislação. É muito difícil atuar sem que tenha isso na letra da lei. Não estou dizendo que é fácil colocar também a definição de fake news na letra da lei. Mas, desde 2018, a gente vê um esforço um pouco mais concentrado, especialmente do judiciário, de tentar coibir algumas práticas que são explicitamente fake news. É claro que essa eleição ela vai ser ainda mais desafiadora desse ponto de vista. Em 2020, por exemplo, a gente já viu uma atuação bastante importante do TSE no sentido de tentar coibir esse tipo de ação, mas além da definição, William, do que é, do que não é, há também uma questão que a Raquel já colocou aqui essa semana, que é como controlar isso, né? As próprias plataformas não conseguem, ou às vezes não podem impedir a divulgação de certos materiais. Mas a gente vê que a cada mês, a cada passo, há um aperfeiçoamento disso. A gente não vai ter a resposta completa na eleição de 2022, mas não tenho dúvida de que será um avanço em relação ao que a gente assistiu em 2020. O otimismo da Thaís é contagiante, de fato. Agora, Yuri, quando a gente considera a situação na qual nós estamos, a gente imediatamente se faz a seguinte pergunta. Não conseguimos definir fake news porque, do ponto de vista jurídico, é realmente muito difícil de ser definido? Ou nós não conseguimos chegar a uma peça legislativa que se transforma num instrumento legal porque não há interesse? Acho que tem um pouco das duas coisas, William. Que não há um interesse em ter isso tão tipificado, acho que isso está claro. Se houvesse um interesse de disposição, como a Thaís Arbex disse, a oportunidade para isso estava colocada ao Congresso Nacional. Houve alguma tentativa, mas, de fato, é um tema que é difícil ter consenso. Agora, tem um outro aspecto, aí de novo puxando para aquele lado mais institucionalista, de acreditar que existem aquelas regras não escritas da democracia. E a expressão não é minha, a expressão é do Steven Levitsky e do Daniel Ziblatt, naquele livro Como as Democracias Morrem. As democracias precisam de regras não escritas e jogar o jogo dentro dessas regras não escritas é um pouco do caminho que a gente tenta trilhar desde que o Brasil se redemocratizou e tem os seus momentos de altos e baixos.
Tanto que a gente vive essa sombra de, eventualmente, alguém rasgar mesmo as regras escritas. A gente tem só para concluir, a gente tem essa necessidade de se colocar isso escrito, o que é fake news, o que não poderia valer, o que é o jogo abaixo da cintura, mas acho que tem um pouco de autocontenção, que isso aí é um problema histórico nosso, de falta de autocontenção de todos os players, inclusive aqueles não necessariamente dos partidos, também dos juízes da partida. Os dois autores de obra que você citou, eles vêm bem do contexto cultural, político, institucional anglo-saxão, no qual a palavra common sense tem uma importância central. O nosso ibérico, né? A gente vem de uma outra tradição burocrática institucional, common sense não existe. Exato. O que existe é a letra da lei. Você gosta dessa expressão bom senso, Raquel? É o que está faltando, né? William, definir fake news é muito difícil, né? E como a Thaís mencionou, eu já tinha colocado isso, as próprias plataformas, a sociedade tem cobrado delas, essa não é uma discussão só brasileira, é uma discussão muito forte nos Estados Unidos, é uma discussão internacional. A sociedade tem cobrado delas que atuem como um filtro. E elas têm muita dificuldade de fazer esse filtro, até porque elas fazem por algoritmo. É ainda mais complicado do que na legislação. Elas têm que definir um algoritmo que vá brecar essas fake news. Dito isso, que é difícil fazer na legislação, é difícil montar um algoritmo que breque isso, fake news você pode não saber definir, mas quando você vê uma, você sabe que é mentira, certo? Eu sou mais idoso aqui na roda, eu me lembro quando se tentou definir o que era pornografia. E os ingleses, que têm aquele humor muito peculiar, chegaram com uma frase que talvez traga alguma analogia com fake news. Eu não sei o que é pornografia, mas eu reconheço quando vejo uma.